Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Boletim Primavera. A Lei de Acesso à Informação completa 5 anos em 2017. A legislação permite que brasileiros tenham acesso a dados de órgãos federais, estaduais e municipais. Nesses 5 anos de implantação da Lei de Acesso à Informação, foram feitos 492 mil pedidos. Desse total, 98,85% obtiveram respostas num prazo médio de 14 dias. Alguns pedidos de acesso feitos entre 2012 e 2017 tiveram repercussão, como o caso da estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, Débora House, que solicitou os nomes dos bolsistas entre 2011 e 2015 daquela instituição de ensino superior. Depois do pedido da aluna, foi possível descobrir uma fraude de desvio de dinheiro público da ordem de R$7.3 mil. Tudo começou em 2014, quando eu entrei no portal da transparência. Eu não conhecia a lei de acesso. Foi um acidente mesmo. Entrei no portal da transparência, fiquei meio perdida e de repente eu estava vendo os elementos de despesa da Universidade Federal. E eu resolvi ver os elementos de auxílios financeiros a estudantes e auxílios financeiros a pesquisadores. E eu achei valores acumulados no ano muito acima da média regular de um pesquisador acadêmico, de um aluno. E a partir daí eu comecei a pesquisar essas pessoas, o que elas faziam na universidade, qual era a relação delas, que pesquisas elas faziam. A resposta da CAPES já foi super... Foi assim, eu nem imaginava que ia ser tão rápido. A Lei de Acesso à Informação vale para os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios. O Ministério da Fazenda recebeu a maior quantidade de pedidos via Lei de Acesso à Informação, com 31.872, seguido do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com 29.864 pedidos, e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, com 20.166 pedidos. Os avanços são muito nesses 5 anos, hoje as coisas estão bem estruturadas. Eu acho que se a gente conseguir levar essa lei para os estados e para os municípios, nós vamos ter cada vez mais uma participação social maior e uma melhoria da aplicação do recurso público no país. O governo federal decretou o fim da emergência em saúde pública de importância nacional para o vírus Zika e a microcefalia. A medida ocorre após queda na ocorrência dos casos do vírus no país. O governo resolveu decretar fim ao estado de emergência após registrar queda nos casos de Zika e microcefalia em todo o país e 6 meses depois que a Organização Mundial da Saúde suspendeu o estado de emergência internacional pelo vírus. Do início do ano até 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de Zika no país, o que representa uma redução de mais de 95% em relação a 2016. Na mesma época do ano passado, havia 170.535 casos da doença. O Brasil não preenche mais os requisitos exigidos para manter o estado de emergência, mas, segundo o Ministério da Saúde, mesmo com o fim da medida, o governo federal vai continuar dando prioridade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, incentivando a pesquisa e mantendo a vigilância e a assistência às vítimas. Nesse momento, a Zika ou a microcefalia determinada pela Zika não é mais um fato inusitado, porque a própria mobilização do ponto de vista de pesquisa, de insumos e de recursos foi suficiente para demonstrar. Os estudos vão continuar, mas nós vamos continuar trabalhando na rotina o combate à arbovirose. A vacina, ela está entrando agora numa fase já para iniciar os testes pré-clínicos. Já existem macacos infectados dentro da Fiocruz, pela vinda do material através do Evandro Chagas e da parceria com a Universidade do Texas. Então isso é um processo que continua dentro de todo o escopo de combate às arboviroses no Brasil. O presidente Michel Temer participou da abertura da exposição Brasilis a Brasília. A mostra reúne documentos históricos originais do Brasil colônia até meados do século XX, como a Lei Áurea, o passaporte oficial de Santos Dumont e a primeira Constituição do país. Documentos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil,
a primeira Constituição de 1824 e ainda o passaporte oficial de Santos Dumont, o pai da aviação. Esses são apenas alguns itens que podem ser conferidos pelo público na exposição Brasilis a Brasília. A mostra também conta com o acervo da Biblioteca do Palácio do Planalto e do Arquivo Público do Distrito Federal. É a primeira vez que tantos documentos importantes são reunidos em um só lugar. Esses documentos nunca foram reunidos da maneira como eles estão. Eles traçam um panorama histórico ímpar e estabelecem uma narrativa histórica também sensacional da nossa história. Reunir documentos que contam momentos decisivos da nossa história no Palácio do Planalto não foi uma tarefa fácil. A equipe da NBR acompanhou toda a preparação, desde o transporte dos registros, que foi feito com escolta e apoio das Forças Armadas Brasileiras, até o armazenamento no Palácio da Alvorada. Agora, aqui no Palácio do Planalto, a ideia é permitir ao público um verdadeiro passeio pela história do Brasil. E essa viagem no tempo começa com documentos do Brasil Colônia, passa pelo período imperial e se encerra com documentos da construção da nova capital federal. A inauguração da mostra contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. Durante o discurso, Temer afirmou que é preciso recorrer ao passado para buscar soluções dos problemas atuais. Documentos importantíssimos que nos relembram a história do Brasil. E aqui registro mais um fato fundamental, importantíssimo. Como é importante recuperar a nossa história, como é importante rememorar os fatos da história brasileira, porque eles, na verdade, é que nos mobilizam. Muitas e muitas vezes nós nos perdemos no cotidiano, da modernidade até, mas na verdade são os fatos históricos anteriores que nos mobilizam para, no presente, construir o futuro. A exposição faz parte das comemorações dos 30 anos de reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Quem tiver interesse de ver de perto esses documentos históricos precisa fazer o agendamento pela internet, no site do Palácio do Planalto. É necessário informar dados como nome completo, e-mail e documento de identificação. Após o preenchimento, o visitante vai receber um comprovante que deve ser apresentado no dia da visita à exposição. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco no Informe Região. Até lá!